Olá pessoal, sou o professor Petrônio Gama e vamos a mais uma videoaula para o ensino fundamental. A nossa videoaula de hoje é sobre cadeias e teias alimentares. Pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cadeias e teias alimentares. Mas antes disso, olha para essas imagens, vamos pensar um pouco. Estou vendo aqui um boi comendo capim e aqui, olha, alguém se alimentando de carne. Dá para perceber que nós, seres vivos, dependemos de outros seres vivos para a nossa existência. Nós necessitamos nos alimentar. A comida é muito necessária para nós obtermos energia. De onde é que está vindo essa energia? Nós estamos nos alimentando dessa carne, que provavelmente foi um desses bois que foram matados, né? Para podermos consumi-los. E o boi também precisa de se alimentar. E ele é herbívoro, estava lá comendo capim. Então, essas relações nos mostram que esses organismos, eles estão necessitando de energia. Nós precisamos de energia. Olha um outro exemplo. Eu tenho aqui um grilo que está se alimentando lá do vegetal, né, dessa planta, está se alimentando. E aí depois da refeiçãozinha, depois que ele estava lá descansando, apareceu, olha lá, um sapinho. E esse sapo teve que se alimentar deste grilo. Para o sapo, era o alimento que ele estava precisando. Tá bom, o sapo se alimentou, fez a sua refeição, quando menos esperou, olha quem apareceu lá, uma serpente, e ele acabou se alimentando do sapo. Percebam, todos esses animais necessitam de energia, e essa energia está vindo de outros seres vivos. Essa relação entre seres, a gente estuda muito dentro da ecologia, e essa relação que a gente tem é o que vai nos dar essa cadeia alimentar. Vamos só entender antes do conceito de cadeia a relação entre autótrofos e heterótrofos. Autótrofo, pessoal, é sempre um organismo que tem capacidade de obter essa energia por si mesmo. Ele consegue produzir essa energia. E essa energia está vindo principalmente de uma fonte que é a energia luminosa. As plantas, de forma geral, as algas também, conseguem obter essa energia por causa da obtenção dessa energia luminosa e de estruturas que vai ter lá na planta ou na alga, né, que são os cloroplastos, que vão fazer a conversão dessa energia luminosa em energia propriamente dita para que ele possa consumir. Quem não consegue fazer esse processozinho aqui que eu estou falando para vocês, que é a fotossíntese, esse daqui não faz. Então, ele é um organismo heterótrofo. Ele vai atrás do alimento, ele vai em busca do alimento. Ele tem que caçar para poder ele se alimentar. Ele tem que buscar esse alimento. Tá certo? Deu para compreender bem? Eu tenho organismos que são autótrofos, que obtêm a sua energia vital. Ele mesmo está produzindo. E eu tenho os heterótrofos, ou heterotróficos, que não têm essa capacidade de produzir, não faz fotossíntese, então tem que ir atrás. Então, o que é cadeia alimentar? Cadeia alimentar vai ser uma representação de uma relação de alimentação entre organismos, podendo ser entendida como tudo aquilo, animais ou plantas, que faz parte do ciclo alimentar de um ser vivo. Vamos voltar lá para aquele primeiro exemplo que eu dei, o capim, o boi e o ser humano. Tá aqui, ó, capim, boi, ser humano. E essa setinha aqui, ó, ela vai estar nos dizendo que serve de alimento para. Então, o capim serve de alimento para o boi e o boi serve de alimento para o ser humano. A partir desses três seres vivos, desses três organismos, a gente vai ter aí uma relação de cadeia alimentar, uma sequência linear de organismos que interagem entre si para dar esse suporte de alimentação. Tá certo? Eu tenho cadeias alimentares no ambiente terrestre, que é o caso que a gente viu agora, capim, boi e ser humano, mas isso também acontece no ambiente aquático, né? Se a gente pensar aí num lago
ou no rio, ou ainda no oceano, a gente vai ver esses organismos interagindo entre si. E esses aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma alga, que é um organismo autótrofo, ou seja, ela produz o seu próprio alimento, mas ela serve de alimento para um camarão, o camarão serve de alimento para a sardinha serve de alimento para um polvo, por exemplo, e o polvo serve de alimento para um tubarão. Então eu tenho aí um exemplo de cadeia alimentar aquática. Até aí tudo bem? Vamos continuar. Como é que as plantas se alimentam? Então, como eu falei para vocês, para que aconteça um processo de alimentação para esses organismos chamados de autótrofos, é necessário que aconteça esse processo muito bonito chamado de fotossíntese. Então, a fotossíntese capta a energia do sol e transforma aqui, por causa das estruturas que a gente tem internamente, essa energia luminosa em matéria orgânica. Não é só a energia luminosa, também eu preciso de água, eu preciso de dióxido de carbono, do CO2, tá certo? E é produzida essa matéria orgânica juntamente com oxigênio. Por isso que as plantas liberam oxigênio. Por isso que é gostoso a gente ficar embaixo de uma árvore. Tem grande quantidade de oxigênio ali sendo liberada durante o dia, tá certo? Então, existe um fluxo de energia na cadeia alimentar. A gente sempre vai ter aqui os organismos que a gente chama de produtores, que são os autótrofos, produzindo essa energia, e essa energia está sendo repassada tanto para consumidores, aqueles que vão se alimentar dos produtores, e esses consumidores estão passando essa energia para os demais consumidores. Também estão passando por os decompositores. Vamos entender quem é quem? Produtor é aquele que transforma a matéria mineral disponível no solo em matéria orgânica. É o caso dos autótrofos. Todas as plantas, todas as algas vão ser aí organismos chamados de produtores. Consumidor é o organismo que se alimenta de outros seres vivos. Vai estar obtendo essa energia dos produtores ou de outros consumidores. No final, quando essa matéria orgânica, quando esse ser morre, a gente vai entrar em ação os decompositores. Eles agora vão transformar a matéria orgânica que foi produzida e repassada, contida nos cadáveres, nos excrementos, nos restos vegetais e animais, em matéria mineral. E essa matéria mineral pode servir para a produção de mais matéria orgânica. Por isso que esse fluxo de energia vai nos trazer matérias que vão poder ser reutilizadas na nossa cadeia alimentar, tá certo? Então, olha só, gente, eu tenho os produtores estão produzindo energia e essa energia está sendo repassada para os consumidores. A quantidade de energia que vai sendo repassada vai diminuindo e ao longo da cadeia eu vou tendo passagem de energia de consumidor para consumidor até chegar no final os decompositores. Então, a energia sempre vai num único fluxo, ela é chamada de unidirecional, e eu sempre vou tendo o consumo dessa energia, né, dos produtores até chegar nos consumidores, ok? Olha um exemplo aqui, eu tenho um vegetal que serve de alimento para o grilo. O grilo, então, é chamado de consumidor primário, porque ele está obtendo essa energia diretamente de um autótrofo. Depois eu tenho o sapo aqui, tá? O grilo serve de alimento para o sapo. O sapo, então, é um consumidor secundário. Em seguida eu tenho a cobra, consumidor terciário, até chegar aqui no gavião, consumidor quaternário. Esse daqui vai receber um quantitativo de energia bem menor do que o grilo, já que o grilo está mais perto do produtor. Então, o grilo consegue consumir mais, tá certo? De energia. Por fim, vamos entender o que é uma teia alimentar. A teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares. Perceba que eu vou ter aqui, como exemplo, ó, eu vou ter o capim iniciando aqui a teia, mas ele vai servir de alimento para vários outros animais. E aqui eu vou visualizar várias setas que alguns animais podem se repetir nessas cadeias. Então, uma teia alimentar, na verdade, é um conjunto de cadeias. Vamos seguir o exemplo aqui, olha. Capim,
grilo, sapo, cobra. Mas aqui eu também posso ter capim, grilo, o grilo servindo de alimento para a coruja e a coruja aqui servindo de alimento para a cobra. Perceba, eu tenho aqui o grilo servindo de alimento para duas cadeias, tá certo? Então a teia, na verdade, ela é um conjunto de cadeias. Vamos ver se a gente conseguiu compreender bem toda essa nossa videoaula? Olha só, pessoal, essa aqui é uma questão do ENAC, do ano passado. Em determinada comunidade, notam-se relações diretas de alimentação entre organismos conforme o diagrama a seguir. Está aqui um diagramazinho. Vocês percebem que as setinhas, né, servem de alimento para. Então aqui, tá certo? Eu tenho um indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3 e indivíduo 4. Considerando-se as inter-relações indicadas pelas setas, o algarismo 1 indica quem? Ó, pessoal, aqui está servindo de alimento para. Esse 1 está pegando alimento de tudo aqui. Esse 1 parece ser alguém que está recebendo, né, esse quantitativo de alimentação. Seria ele um produtor? Não, o produtor ele doa, ele dá. Seria o contrário. Daqui, se partissem as setinhas para todos esses outros três, ele seria o produtor. Ele seria consumidor primário, ou secundário, ou terciário? Consumidor primário seria aquele que está mais pertinho do produtor. Então, por exemplo, olha só, eu teria aqui o 2 servindo de alimento para 3 e 3 servindo de alimento para 4. Nesses 3 aqui, o 3 seria o consumidor primário, já que ele estaria vindo de 2. Então, ele só pode ser decompositor, já que ele está recebendo a energia, né? Está se alimentando de todos esses 3 organismos. Os decompositores são aqueles organismos que vão estar no final da cadeia. Mas eles podem estar ali também recebendo a energia da planta que morreu, né? Do primeiro consumidor que acabou também morrendo, tá certo? Então, todos os restos mortais de qualquer um dos níveis, produtores ou consumidores, vão recebidos pelos decompositores. Então, a alternativa correta aqui é a letra E. Essa e outras videoaulas você encontra no nosso site www.colégiointerativo.com.br e eu te encontro em outra videoaula.